O assunto agora é política. Em função da crise econômica financeira, o governo de Mato Grosso, que é do PSDB, está enfrentando desgastes. E como a bancada federal pode ajudar a superar esse momento difícil? E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado federal e presidente estadual do PSDB, Nilson Leitão. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Deputado, e falando em bancada, a bancada federal de Mato Grosso tem um encontro agora à tarde com o governador Pedro Táxi. O que é que vai ser discutido aí nessa reunião? Nós vamos levar o governador as emendas de bancadas. Tem uma inovação esse ano, que essas emendas são agora impositivas, né? Cada estado tem 15 emendas de bancada. Essa emenda de bancada ela não tem um limite de teto e nem de piso. Ela serve para obras estruturantes. Então você direciona para um hospital regional, para uma ponte, uma estrada federal, para esse tipo de obra, universidade e também para a da justiça, onde for. A bancada dessas 15, aprovamos duas que são impositivas. Então essas impositivas ficou 68 milhões de reais, que é para regularização fundiária, que é um dos assuntos mais importantes de Mato Grosso para o seu desenvolvimento. É um problema sério que vem se arrastando. E outros, mais de 110 milhões, que foi direcionado para a estruturação da saúde pública do estado de Mato Grosso, que pode ser para equipamento do Hospital Regional de Cuiabá, o Pronto-Socorro de Cuiabá, para hospitais regionais. Aí é um direcionamento do governo, ou seja, 200 milhões de reais que serão entregues ao governo de Mato Grosso só de emendas de bancada, fora as emendas individuais, né? Cada deputado tem a média de 14, 15 milhões. No meu caso específico, eu coloquei 15 milhões para o governo de Mato Grosso em 2015, né, que agora vai sendo feitos os convênios, e os outros deputados também, na coordenação de hoje, o nosso coordenador da bancada é o deputado Fábio Garcia, que organiza esse encontro para que possamos discutir não só esse recurso, como outros, como os debates da repatriação, o FEX e outros temas que podem ajudar o Estado. Deputado, o governo do PSDB, o governo do governador Pedro Táxi, vem enfrentando aí um desgaste considerável. Na avaliação do senhor, isso se deve apenas à crise financeira que é grande ou tem um problema aí de condução política interna do governo? Eu acho que é uma soma de fatores, né? O governo Pedro Táxi assume um governo em que sucede um governo que estava cheio de problemas, né? E é claro que com isso não conseguiu fazer as reformas que deveria já ter feito e começa a ser feita a partir de agora. O ingrediente político no governo que começa efetivamente também a ficar mais apresentável, começa a trocar algumas peças para ter essa relação política com o Estado, é muito importante, mas essa crise que afeta o Estado, por falta de recurso, falta de cumprimento do governo federal que houve por muito tempo, e a própria crise interna, tivemos problema no nosso agronegócio, menos impostos sendo arrecadados, e é claro que com isso tudo foi uma soma. Acho que o governador Pedro Táxi sai dessa crise nos próximos meses, mas hoje vivemos talvez o pior momento dela. O senhor acha que ainda é cedo, diante de todos esses problemas, para apostar numa reeleição em 2018 do governador? Eu acho distante. Eu acho que não é momento de discutir reeleição. Acho que é momento de se concentrar nos problemas a ser resolvidos. Não é momento para pensar na futura eleição, e se pensar nesse governo. Os 2 anos, o Brasil inteiro vive problemas, né? Os governos que fizeram o seu papel já no mandato passado, como o governador Beto Richa, o governador Marconi Perillo, o próprio Geraldo Alckmin, que tomou algumas atitudes impopulares, amargas, pagou um preço caro há 3, 4 anos atrás, 2 anos atrás, mas hoje começa a navegar num momento diferente, conseguindo pagar salário e tudo mais. O governador Pedro Táxi assume 2015 com esses problemas e as reformas começam a ocorrer, né? Inclusive o FETAB, que foi reeditado já no seu modelo 2, teve muito desgaste para ser aprovado no momento de crise do setor de agronegócio. E o Mato Grosso acaba sendo dependente desse setor muito forte. Então essas reformas precisam ser acontecidas agora, entre dezembro e até o mês de março, abril, tem que ocorrer as mudanças e as reformas impopulares, para que possa pensar na reeleição. Mas o governador, com certeza, está pensando em sanear, saudar o estado de Mato Grosso e depois pensar na reeleição. Deputado, e falando em eleição, qual é a leitura do PSDB sobre a posição do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e do PP, que estão recusando os cargos que foram oferecidos pelo governo? Eu acho que o governador Pedro Táxi está tentando fazer uma reorganização do seu governo político, trazendo para dentro
aqueles que já estavam lá em 2014. O PP é um deles, presidido pelo Ezequiel, um deputado federal, colega nosso, um grande deputado federal, foi convidado inclusive para ser secretário, mas pelo que o PP decidiu, pelo menos publicamente, é não participar dessa reforma administrativa, mesmo o ministro Blairo Maggi, que tem feito um grande trabalho em Brasília, também falou publicamente de que, olha, nós queremos ajudar o governo, mas não precisamos ajudar com alguém indicado, vamos ajudar através de Brasília, através do Ministério. Na sexta-feira assinou um convênio importantíssimo para o largo ali do Manso, legalizando e dando permissão para a exploração da piscicultura. Então, tudo isso é uma forma de ajudar. E o ministro Blairo Maggi e o governador Pedro Táxi têm andado juntos aí para essas soluções que o Mato Grosso precisa. Deputado, recentemente o senhor foi criticado pelo ex-presidente Lula por ter sido citado na Operação Rêmora e por ter sido elogiado pelo juiz Sérgio Moro. Como que o senhor respondeu a essa crítica? Eu prefiro me calar, né? O presidente Lula, ele fez uma crítica ao Sérgio Moro, aliás, o presidente Lula está achando uma forma de brigar com o Sérgio Moro para ele ficar sem condições de processá-lo, ou pelo menos de conduzir o processo dele. E quando o juiz Sérgio Moro vem a Cuiabá e faz um elogio a uma atitude minha, o presidente Lula usa isso como uma ponte aí de arrumar uma outra confusão. Então eu tanto me calei na condição de ser citado lá atrás no Rêmora, fiz apenas uma nota, porque não conheço quem fez essa delação, né? Tanto que após isso o Janot próprio já citou o arquivamento disso, mesmo antes de ser indiciado, e depois a citação do Sérgio Moro. Acho que o presidente Lula está vivendo um momento de atirar, ele está fazendo uma estratégia, ele precisa tornar o Sérgio Moro um cidadão que não pode se mexer com seus processos. É só isso, suspeito dos seus processos. Então vai usar vai usar todos que estiverem nesse caminho aí. Deputado, a ex-presidente Dilma Rousseff já saiu do Palácio do Planalto já faz um tempo. O presidente atual, Michel Temer, entrou dizendo que o país precisava de um governo de salvação nacional, mas a crise ética e moral continua. E lá em Brasília parece que pouca gente vai se salvar. Qual é o futuro que a gente pode esperar? O Brasil vai viver talvez um dos seus piores momentos, né? A Itália viveu isso durante 15 anos. Acrescentando o que eu coloquei aqui, que tem aí a delação bombástica da Odebrecht. Isso, já começou com o Cláudio Lemos, né, que vazou essa delação dele, onde ele fala do seu relacionamento com vários políticos. A Odebrecht é a maior empresa do Brasil e da América Latina. O sistema brasileiro, ele sempre foi bancado pela iniciativa privada, né, a história inteira do Brasil. E é claro que com isso não vai ter como se salvar alguém que não vai ser citado. O que precisa é separar depois aquele que recebeu dinheiro lícito de Caixa 1, aquele que recebeu Caixa 2 e que precisa explicar, e o que recebeu propina. Tem uma separação que tem que ser feita. Hoje está tudo no mesmo balaio, está tudo aí caindo na mesma vala. E dentro disso, dentro das relações aí, dá a impressão até o seguinte, né? Que no Caixa 1 era propina. Mas aí começa a ficar banalizado, né? Começa a ficar banalizado. Daqui a pouco, o posto de gasolina que vendeu combustível para alguém que está envolvido em crime, vai estar envolvido em querer dar explicação. Eu acho que precisa separar. O momento é muito crítico, onde se desvaloriza todos os poderes, acaba ficando todo mundo muito empobrecido. É só pegar a história do nazismo, a história da própria Itália, que não terminou bem. Isso vai ser um empobrecimento enorme, precisa ser corrigido, o Brasil precisa mudar o seu sistema, mas não dá para demonizar todo mundo, não dá para achar que todo mundo está no mesmo balaio. Então, como o senhor falou que o Brasil deve enfrentar ainda os piores momentos na política no próximo ano, então a crise econômica também deve ser pior, porque acaba refletindo na economia. Atinge diretamente, porque para se aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência, que já está tendo um discurso totalmente distorcido nas ruas, precisa ter um Congresso forte. Sem o Congresso forte, você não consegue aprovar essas medidas impopulares, como a reforma da Previdência, a reforma tributária e a própria reforma política, que precisa ser mudado. Não adianta ter esse Congresso enfraquecido para isso. Quase que foi um problema agora a 241, que é uma necessidade, né? Então, esses debates pode atingir diretamente a economia, porque você acaba trazendo uma falta de confiança do investidor. O investidor não quer investir num país onde ele não tem confiança. E essa credibilidade, o país só vai passar com essas reformas. Então, é claro que é um conflito enorme entre essa vulnerabilidade da classe política no momento de operações policiais e a necessidade de aprovar medidas amargas que precisam do apoio popular também. E o Congresso acaba ficando ainda mais enfraquecido quando seus representantes tentam colocar uma espada
na cabeça do Poder Judiciário, que é quem resolve os conflitos. É isso, na verdade é um assunto que precisa voltar, né? Nós já discutimos isso com o Ministério Público, discutimos isso com o Judiciário, mas não era o momento para esse debate. O momento para esse debate, se discutir a responsabilidade do Judiciário, precisa. Nós temos muitos juízes que precisam dar satisfação à população, promotores, mas o momento não era apropriado. Por isso que eu votei contrário, né? E acredito que tem momento para isso. O Brasil vai precisar discutir isso, mas não agora. Cada coisa a seu tempo. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada, deputado.